Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos vocês na presença de Deus, obviamente. Nós estamos mais uma vez reunidos numa manhã de domingo para a Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã. E que bom poder estar aqui mais uma vez, estar contando com a tua presença, estar contando com a sua participação nesta aula tão importante e nesse momento tão importante que a igreja tem vivido, por conta de todas as situações que os irmãos já sabem, já conhecem, é do conhecimento de todos. Nós estamos aí com a missão de levar a palavra de Deus a tantas quantas pessoas forem possíveis ser alcançadas neste momento. Então, que alegria, que prazer, que privilégio poder estar mais uma vez com vocês aqui, debruçado sobre a palavra de Deus. Aproveitando a oportunidade, eu quero desde já agradecer ao nosso pastor, aos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, deixar um abraço aos nossos pastores, estendendo esse abraço a todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã, que tem trabalhado incansavelmente para que a palavra de Deus chegue até você. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração, uma breve palavra de oração e estaremos fazendo a leitura do texto áureo e de toda a lição. Hoje nós vamos estudar Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui me dirigindo ao meu irmão, à minha irmã, às famílias que estão nos acompanhando neste momento. Quero te agradecer por esta equipe de trabalho que está envolvida muito seriamente nesse trabalho de levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe irmão Fernando, irmão Eri, e abençoe os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e toda a equipe ministerial, todo o corpo ministerial da Igreja Evangélica Canaã. Que a tua bênção repouse sobre toda a nossa liderança, sobre toda a nossa membresia, onde quer que eles estejam, os de perto, os de longe, os que estão no nosso estado, fora do estado e até fora do nosso país. Visita-os poderosamente através da tua palavra e da tua ação de sua santidade, o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então? Texto áureo. Lembrando mais uma vez, o tema da nossa meditação, do nosso estudo hoje é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lembrando que toda a nossa lição, toda esta lição, toda a revista, todo o material de estudos deste trimestre é baseado na carta de Paulo aos Efésios. Amém? Texto áureo. Efésios, capítulo 2, verso 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém? Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Amém? Vamos à leitura, que seria a leitura bíblica de classe. Então, eu te peço, encarecidamente, pegue a sua Bíblia. Eu entendo que muitos irmãos, por conta desta situação de isolamento, não tiveram acesso à lição da escola bíblica, mas você tem a sua Bíblia e ela está aí para você, para a sua edificação, para você se aproximar de Deus através da sua palavra. Então, acompanhe a leitura. Então, Efésios capítulo 2, versos 13 a 19. Amém? Vamos à leitura, então. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, os que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele
é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. E vós que estáveis longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Os objetivos desta lição, estabelecidos nesta lição, para nós, hoje, nessa manhã. Primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Inimizade no sentido de separação, no sentido de não andar junto, de não estar junto, de estar separados. E por que isso? Isaías, capítulo 59, no verso 2, o texto nos diz que as iniquidades do homem fazem separação entre eles e o seu Deus. Então, nós vamos pontuar isso, que havia uma separação, um distanciamento, o que podemos dizer, chamar de inimizade entre os homens e Deus. Amém? Em segundo lugar, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Um novo homem. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Ele nos fez novos, um novo homem. E em terceiro lugar, o terceiro objetivo desta lição é evidenciar que pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. O verso 16 que nós lemos na leitura bíblica de classe, Efésios capítulo 2, verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Vamos à introdução da nossa lição propriamente dito. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu em Efésios, no capítulo 2, verso 11 e 12, nesta nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No verso 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora. Mas agora entra como uma conjunção adversativa. É algo... O que é uma conjunção adversativa? É uma sentença, uma expressão que, de certa forma, se opõe à oração anterior. Então, o apóstolo Paulo, ele fala nos versículos 11 e 12, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, porém, não obstante a este fato, agora
em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Estávamos afastados de Deus, estávamos sem Deus, gentios, distantes da promessa, distantes de Deus, separados pelos rituais, pelas liturgias, pela religião, mas pelo sangue de Jesus. Os que estavam longe, separados, foram unidos. E nós vamos ver, e já lemos hoje, que de ambos os povos, quando ele diz ambos os povos, está falando de gentios e judeus. De ambos os povos, ele fez um só corpo, cuja cabeça é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, vamos continuando. Para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Essa mudança ocorreu, mas como aconteceu? Amém? Vamos lá. Primeiro tópico. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Isso está nos versos 14 e 15 do texto que nós lemos. Amém? Havia esse exclusivismo. Afinal, Israel fora o povo escolhido por Deus. Em Abraão começa toda essa história dos descendentes de Abraão. Deus faria uma grande nação, então é o povo que está debaixo da promessa. Então, os demais eram gentios, sem Deus, sem a promessa, não observando a lei, não observando os concertos de Deus, não estando debaixo da promessa, não estando debaixo do cuidado de Deus. Então, havia essa separação. Os judeus consideravam os gentios indignos de Deus. Não tinham comunhão com os gentios, não tinham relacionamentos no que diz respeito à religiosidade, à crença, não comungavam e havia essa separação. Havia essa coisa do distanciamento. Vocês lá, nós aqui. Deus até pode ter criado, mas nós somos um povo diferente. Nós temos uma exclusividade no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Talvez seja um pouco parecido, porque nós vamos ver mais adiante na lição, me perdoe antecipar isso, nós vamos, mas eu julgo ser importante a título de introdução. Nós víamos que no templo, por exemplo, havia uma separação, um lugar para os gentios e um lugar para os judeus. Essa coisa a gente tem mais Deus do que vocês. E aí eu faço uma pergunta para vocês, para nós pensarmos juntos. Será que em algum momento essa barreira de exclusividade religiosa não se parece com as barreiras denominacionais que foram erguidas pelos homens nos nossos dias? Porque, afinal de contas, todos somos de Cristo. Um só Deus, um Salvador, um só mediador, um só batismo, um só Espírito. Mas algumas diferenças foram se acentuando e algumas barreiras foram sendo erguidas. Os reformados, os pentecostais, os arminianos, os calvinistas, os pentecostais, os neopentecostais e aí alguém que acha que porque é pentecostal tem a primazia da revelação do Espírito Santo e dos dons, o outro porque primou pela fé reformada
tem a primazia na hermenêutica e na exegese bíblica, o outro porque se aperfeiçoou no louvor, tem a exclusividade, o monopólio. Deixa eu lhe dizer uma coisa, os pentecostais não têm exclusividade com o Espírito Santo. Os reformados não têm exclusividade no que diz respeito à exegese e hermenêutica, e os tradicionais também não têm a primazia e a exclusividade no que diz respeito à música, ao louvor e à adoração. Somos um povo, temos e servimos e tememos um só Deus, salvos pelo mesmo Cristo e somos consolados pelo mesmo Espírito Santo. Então, para se pensar nessas barreiras denominacionais, porque essa barreira, a maior delas, já caiu na cruz, já foi derribada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Primeiro rasgando o véu, abrindo a nós, todos, um acesso a Deus, e depois derribando a parede que fazia separação entre judeus e gentios. Amém? Vamos continuar aqui. Então, primeiro subtópico, a parede de separação entre os homens. Isso trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Estrangeiro, gentil, no templo só podia chegar até o pátio dos gentios. A partir da parede que fazia separação para o átrio, somente os judeus poderiam entrar no templo. Somente os judeus poderiam entrar no templo. Paulo está falando que em Cristo, este muro, esta parede que existia no templo físico, material, essa parede de pedra que existia fazendo separação entre Deus e os homens, a separação criada pelos homens no mundo espiritual, essa barreira cai por terra. Essa barreira, essa parede é derribada na cruz. E na cruz de ambos os povos ele fez um, judeus e gentios. Tudo aquilo que separava, tudo aquilo que segregava foi aniquilado, derribado em Cristo Jesus no sacrifício do Calvário. Amém? Era proibido ultrapassar essa barreira. A coisa era tão séria que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, dos versos 28 a 30, o apóstolo Paulo foi preso, acusado de ter introduzido um gentil no átrio do templo. O crime do apóstolo Paulo, pelo qual ele foi preso, foi ter levado alguém para o templo, o que nem aconteceu, ele foi acusado. Na ocasião, ele foi acusado de levar o grego Trófimo, que era de Éfeso, e que foi companheiro de Paulo, de quem Paulo mais adiante vai falar escrevendo a Timóteo. Com muito pesar ele diz, e Trófimo deixei doente em Mileto. É o mesmo Trófimo que foi a causa do Paulo ter sido preso. E Paulo mais tarde lamenta com pesar por não poder ajudar o seu irmão e deixá-lo em Mileto, debaixo de uma situação de enfermidade. Eles tiveram esta experiência no que diz respeito ao exclusivismo religioso. A coisa era tão séria que alguém sugeriu que o Paulo tinha levado Trófimo para dentro do templo e foi o suficiente para que ele fosse preso e acusado de transgressão da lei do templo. Vamos continuar. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Verso 14, a parte B do versículo. E derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14, a parte B. Essa barreira era tanto literal como espiritual.
mas por meio da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. Porque por ele, Efésios 2,18, porque por ele, ambos, gentios e judeus, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O comentarista disse aqui, existia o muro físico, real aqui, palpável, existia, e existia uma barreira também espiritual. Esta barreira espiritual, na cruz, foi rompida. Esse muro foi derribado. Os muros levantados pelos homens é uma coisa diferente. Porque esses muros levantados pelos homens dependem muitas vezes do bom senso do homem em tirar essas barreiras. E pela dureza do coração do homem, muitas muralhas, muitos muros continuam sendo erguidos. Imagine a divisão das duas Coreias, do Sul e do Norte. Uma pessoa que mora no Sul e que tem parentes no Norte e que não podem conviver, não podem estar juntos por causa de uma barreira imposta pelos homens. O muro, a parede, a separação não existe no mundo espiritual, emocional, porque ambos sentem saudade um do outro, têm o desejo de estar juntos, são família, mas por conta da dureza do coração do homem, estas famílias não podem estar juntas, os amigos não podem se ver, não podem, por conta dessa separação. Imagina como era na antiga Alemanha, quando ainda existia o Muro de Berlim. Quem estava do lado ocidental, do lado oriental, não podiam se encontrar, não podiam estar juntos por causa de muros que foram erguidos pelos homens. Os nossos preconceitos erguem muros que separam não só os relacionamentos humanos, mas em se tratando de nós, irmãos, gente de Deus, gente que teme a Cristo, que serve a Cristo, quando nós levantamos esses muros, nós não apenas nos isolamos e isolamos as pessoas de nós. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós podemos estar isolando essas pessoas também de Deus. Nunca se esqueça disso. O muro de separação já foi derribado. E de ambos os povos, Cristo fez um. E eu preciso entender que antes eu era como aquela pessoa que eu aborreço, ou que me aborrece, mas o amor de Deus me alcançou. A graça me alcançou. E por conta dessa dureza do meu coração, eu não posso permitir que haja uma barreira entre Cristo, a salvação e aquela pessoa. Nós precisamos ter em mente a parábola do credor incompassivo. Jesus diz que um rei chama um servo seu que lhe devia 10.000 talentos. Lhe cobra, ele não tinha condições de pagar. Pede compaixão, pede que a sua dívida seja perdoada. O seu senhor, o seu rei o perdoa, ele vai embora. Quando ele sai dali, ele encontra um conservo seu, que lhe devia uma quantia muito inferior àquela que ele devia. Ele cobra impiedosamente. E aquele conservo diz, eu não tenho condição de pagar. Tem compaixão de mim, age de misericórdia. Mas aquele que recebeu a misericórdia foi incapaz de exercer a misericórdia. Pelo que os servos daquele rei viram, foram até ele e disseram, sabe aquele homem que o senhor perdoou aquela dívida alta? Sim, eu perdoei a dívida, ele foi embora. Pois é, ali na esquina ele encontrou com uma pessoa que lhe devia e ele não teve misericórdia e mandou prender. Ah é? Manda chamar ele aqui, servo mau. Por que não agiste com compaixão e benignidade assim como eu tive para contigo? Então nós precisamos nos desarmar e entender que o outro é tão carente da graça e da misericórdia como nós mesmos
já fomos e ainda somos. E o interessante é que nós oramos e usamos as palavras da oração modelo, o Pai Nosso, para dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, faz comigo o que eu faço com os outros. Porque assim como eu perdoo os outros, me perdoe. Aí eu faço a pergunta: você tem construído pontes ou levantado muros? Vamos continuar na lição. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos famílias de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus, capítulo 10. A lição pede o verso 19, mas me permita ler 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O Jesus que disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele é um novo e vivo caminho. O véu se rasgou, a sua carne foi dilacerada e pelo sacrifício da cruz nós temos livre acesso para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos lá. Terceiro subtópico. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Primeiro, a lei moral. Segundo, a lei cerimonial. E terceiro, a lei civil. Que, na verdade, são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Tá? Não roubar, não matar, não mentir, não adulterar. Enfim, todas essas coisas são leis morais e estão em pleno vigor, mas elas não garantem a salvação. E por que elas não têm nada a ver com a salvação? Porque a Bíblia mesmo diz, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então, eu faço tudo certo. Eu não roubo, eu não mato, eu trabalho, eu não engano ninguém, eu não engano minha esposa, eu não maltrato ninguém, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu nunca matei. Tá, mas ainda te falta entregar sua vida a Jesus. Ah, mas peraí, mas aquele outro cara fez tudo isso e aceitou Jesus. E você vai me dizer que ele vai para o céu e eu não, porque eu não aceitei Jesus? Porque, infelizmente, a barreira, a parede ainda está levantada e você se recusa a ser um com Ele. E ser um com Ele é ser um com Cristo. Amém? Jesus mesmo disse, o Pai em mim, eu no Pai, vós em mim, e está todo mundo, perdoe a expressão, junto e misturado. Oh, glória! Aleluia! Vamos continuar aqui. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, a comida e as bebidas que eram lícitas ou não, os dias festivos, lua nova e os sábados. Amém?
Isso nós vamos ler em Colossenses capítulo 2, versos 11 a 16, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Os gentios não tinham esses costumes. Os gentios não observavam sábado, os gentios não observavam as festas, a lua nova, enfim, mas a barreira caiu. E Jesus salvou também os gentios. E eles também agora fazem parte desta grande família de Deus, que é a igreja, o corpo místico de Jesus na terra, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, continuando. Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. A observância da lei era algo tão arraigado e tão forte que nos evangelhos nós vamos ler, por exemplo, quando o texto Lucas fala da mulher encurvada, os fariseus principais da sinagoga se escandalizaram porque Jesus curou uma mulher no sábado, que sofria há 18 anos com uma enfermidade. E aí eles se indignaram e disseram: 6 dias há em que pode ser haver cura, em que vocês podem vir aqui para ser curado e vem logo no sábado. E Jesus se dirige a ele e diz: mas vocês são raça ruim mesmo. Me perdoa, estou falando aqui, estou conjecturando. Vocês são gente ruim mesmo, porque hoje mesmo, de manhã, sábado, vocês tiraram um animal de vocês da cocheira, do coxo, enfim, e levaram para beber água. Tem mais importância os seus animais, as suas cabras, as suas ovelhas, o seu gado, do que esta filha de Abraão que sofre há 18 anos. Os irmãos que já foram a Jerusalém sabem, e já foram a Israel, sabem que em alguns lugares da cidade, o zelo da lei faz com que, pela rigidez, eles transgridam a lei. Porque se você passar de carro em alguma rua, eles vão apedrejar o teu carro porque você está dirigindo no sábado. Só que eles estão empunhando pedra para atirar no outro no sábado. Preservando a lei, para ter a ideia, para você ter uma ideia rasa de como é esse exclusivismo religioso e do quão nociva a religiosidade pode ser. Amém? Vamos continuar aqui. Em quarto lugar, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia nas ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei. O que o Paulo está dizendo não contradiz o que Jesus disse. Paulo não está dizendo que está revogando no sentido de aniquilando a lei. Não se trata disso. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Vamos ler Hebreus, capítulo 7, versos 26, 27 e 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por si próprio, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque
Isso fez ele uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade desses mandamentos todos. O sacrifício perfeito, Jesus Cristo, se entregou por mim e por você. E hoje, por causa disso, nós temos acesso ao Pai. Amém? Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Acabou. Não precisa mais daqueles atos litúrgicos, das cerimônias todas. Cristo realizou tudo isso. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade das ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 2, é o que pede a revista. Mas eu vou ler o verso 1 também. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede imitadores dele. Síntese desse tópico, e nós concluímos a primeira parte do nosso estudo de hoje. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Outra pergunta, que eu não vou dar a resposta, mas só a título de reflexão para que nós possamos pensar nisso. Os rituais, as ordenanças aqui, não seriam as nossas liturgias, os nossos costumes, os nossos atos litúrgicos, e por conta desses atos litúrgicos, dessas liturgias, nós não estamos erguendo novas paredes de separação? Pense nisso. Vamos lá? Segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz. Só um adendo aqui. Sobre paz. Paz, no grego, do texto aqui usado pelo apóstolo Paulo, é eirene, que significa paz. E ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, salvo 1 João. Ali não tem. O termo descreve a paz como relações harmoniosas entre os homens, entre nações, amizade e relações harmonizadas entre Deus e os homens, satisfeitas pelo Evangelho. Sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente da pregação do Evangelho. Esta é a paz. É com esta paz que Cristo nos reconciliou com Deus. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, a igreja. Isso está claro no texto do capítulo 2, do verso 14 ao 17, que nós já lemos. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então, o conceito bíblico de paz parte
de boas relações, fim de conflitos, estado de tranquilidade e uma qualidade espiritual. Quem tem Cristo tem paz. Se possível, tenha paz com todos. Vamos lá. Na passagem em apreço, que é o texto do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens. Inimizade com Deus e com os homens foi desfeita em Cristo Jesus. Aí, deixa eu dar uma pausa aqui, porque alguém já muito apressado pode pensar e dizer assim, mas tem irmãos aí que vive discutindo, principalmente agora, nesse período, que o povo, por falta de mais atividade, ou na verdade por falta de criatividade, porque se a gente procurar, a gente vai achar um punhado de coisa para fazer, muito mais interessante do que ficar o dia inteiro revirando rede social para ver notícia de política, disso, aquilo. A política no Brasil há muito tempo a gente sabe que é uma bagunça. A política no Brasil há muito tempo a gente sabe do jeito que é. Cada um por si, enfim. E aí a gente vê, e é crente brigando na rede social, é crente dizendo que é de um, é crente dizendo que é do outro, é crente dizendo que acredita nisso, que não acredita naquilo, que fulano isso, que fulano aquilo, e discutindo. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas se essa barreira caiu e agora nós temos, nós devemos ter, deveríamos, né, ter paz com Deus e entre nós. Isso tudo, esses conflitos todos, fica onde? Como é que faz? Como é que faz essas discussões todas? E aí, e os conflitos que tem na igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa de status, por causa de quem prega, de quem canta, de quem dirige, de quem rege, de quem... Isso não se constitui numa barreira de inimizade. Porque as barreiras de inimizade são coisas mais sérias que a Bíblia está dizendo. Divergir no campo das ideias, isso vai ocorrer porque nós somos seres humanos. Eu penso de um jeito, o Eri que está aqui, vocês não vão ver o Eri, ele está de trás da câmera, me dando as orientações aqui do que eu devo fazer. Ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, de acreditar, e eu tenho outra. Nós podemos divergir nas ideias, mas o respeito, o amor, o carinho e a paz que temos, o elo que nos une, que nos liga, é Jesus, é o Espírito Santo. Então nós podemos até em algum momento ter uma discussão calorosa, que Deus nos guarde disso, mas pode existir, mas nunca a ponto de chegar e, tá proibido de entrar aqui. Nesse estúdio o pastor André não entra mais. Não, a gente não vai chegar nesse extremo. A gente não vai chegar no extremo da inimizade de um apontar uma arma para o outro, de um apontar um míssil para o outro, como acontece em conflitos entre nações e povos, enfim. O que o texto fala é mais do que isso, porque apesar das diferenças, apesar dos problemas nessa grande caravana que caminhando vai para Nova Jerusalém, para Canaã, apesar dos conflitos, há um elo que nos une, que é Cristo Jesus. Porque pelo seu sacrifício, no seu sacrifício, a parede de separação foi derribada. E nós temos esse selo da paz, esse elo da paz que nos une, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses 1:20. Mas eu vou ler 17, 18, 19 e 20 para dar um contexto, para a gente ficar, para ser mais claro aqui a nossa leitura. Colossenses capítulo 1, 17 a 20. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. O texto está falando de Cristo, de Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Oh glória! E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Oh glória! Louvado seja Deus! Vamos continuar aqui. Cristo é o motivo da nossa paz. Eu não sei você aí em casa, mas eu sinto essa presença de Jesus, essa presença de paz aqui no estúdio. E alguém pode dizer, mas é assim, pastor, não tem o culto, não tem o louvor, não tem o pregador, mas tem a palavra de Deus aberta. Quer sentir essa presença? Desenvolva o hábito da leitura bíblica, do devocional. Aproveita esses dias de confinamento, de isolamento, esses dias de quarentena, e desenvolva o seu devocional, o seu matutino, o seu vespertino, e você vai se alegrar. Quantas vezes eu, a missionária Simone, minha esposa, estamos em casa e eu estou lá no meu escritóriozinho, que é um cantinho da casa onde estão os meus livros. Ela está no quarto ou na cozinha, mas eu estou lendo a minha Bíblia de um lado, ela está lendo a Bíblia dela do outro, e daqui a pouco ela está chorando lá no outro canto da casa, e eu estou dando glória a Deus aqui, lendo. Não tem ninguém falando, ninguém humano, ninguém ser humano falando comigo, não tem ninguém me abraçando ou dizendo assim diz o Senhor. Não, mas é o próprio Espírito Santo intercedendo, confortando, consolando, e essa presença é tão gloriosa. E quando nós nos debruçamos e lemos coisas maravilhosas da palavra de Deus, como nós estamos fazendo nessa manhã, a alegria do Espírito Santo invade o coração, essa paz toma conta da alma e nos faz ter a certeza de que, apesar do cenário de caos, de destruição, de notícias ruins que está aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, está conosco, guardando nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções em Cristo Jesus. Receba essa paz, receba essa graça, receba esse abraço de sua santidade, o Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar. Eu me alegro diante da palavra, eu me alegro na presença de Deus. Meu coração salta de alegria, o coração ferve com palavras boas, aleluia. Eu sou pentecostal e olha, estou segurando aqui para não, aleluia, falar em línguas estranhas, ou glória, porque eu sinto a presença dele. Mas vamos continuar. Onde que eu estava? Oh meu Deus, me ajuda, aqui, achei. Cristo é o motivo da nossa paz, aleluia. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Capítulo 2, verso 14, a parte B da carta aos Efésios. Ele é a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. Eu vou repetir para você em casa, porque Ele é a nossa paz. Ele é a tua paz. Sem Ele, a tua casa desmorona. Sem Ele, a casa cai. Ele é a tua paz. Se você depender dos noticiários, das matérias tendenciosas que atendem às demandas de emissora A, B, C ou D, você vai ficar em desespero, em estado de pânico. Mas em Cristo nós temos paz. Se nós olharmos para o cenário da saúde, ficaremos em pânico. Para o cenário político, desesperançados. Se nós olharmos para a crise moral do nosso país, porque o nosso país sofre, antes de uma pandemia por Covid-19, por coronavírus, a nossa nação sofre com a epidemia do pecado. E me permita aqui, porque está muito recente na memória, citar a doutora Edmeia Williams. O Brasil está doente. Levaram a imagem de Cristo para o sambódromo, de seios à mostra,
baleado, sendo açoitado pelo Satanás, pela figura de Satanás, arrastado pelo chão como uma coisa qualquer, zombado, vilipendiado, vituperado. Se nós olharmos para todas essas coisas, ficaremos atribulados, mas em Cristo nós temos paz. Receba a paz em nome de Jesus. Vamos continuar. A expressão Cristo é a nossa paz aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da nossa paz. Ele não apenas conquistou a nossa paz. Ele não apenas pagou o preço pela nossa paz. Ele não apenas se entregou como sacrifício vivo a Deus para conquistar essa paz, mas ele literalmente é a paz. E a profecia messiânica lançada, proferida por Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Vamos ler João, capítulo 14, versos 23 a 27. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas é do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E conclui assim no verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenha paz. Tenha paz. Paz com Deus, paz com os homens e paz consigo mesmo. Paz consigo mesmo. Tenha paz. Continuando. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios, que são agora um único povo em Cristo Jesus. Terceiro, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Efésios 2,15. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Não foi um tratado político. Não foi um tratado entre homens. Não houve um contrato assinado entre homens para que esta obra se consumasse. Ela foi realizada em Cristo, em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade. E que humanidade é essa? A igreja. Onde não há circuncisão nem incircuncisão. Não há mais.
essa separação. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Aleluia! Gálatas, capítulo 3, verso 28, me permita ler, 26, 27, 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Me permita um parêntese aqui. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Ele não está falando de gênero aqui. Ele tá? Você entendeu? Você entendeu? Não é disso que ele está tratando. Ele está dizendo que homens e mulheres são tratados de igual maneira. Não tem privilégio para um porque é homem, não tem privilégio para outro porque é mulher. E por falar nisso, em poucos lugares nós vemos o que nós vemos na igreja. O rico sentado do lado do pobre. O doutor do lado do inculto, do indouto, do ignorante, não no sentido de ser bruto, mas no sentido de acesso à informação. O letrado e o quase analfabeto no mesmo ambiente, glorificando o mesmo Deus, se abraçando em comunhão. Eu respeito quem não gosta, mas quando o pregador diz assim, irmão, olha para quem está do teu lado, aperta a mão dele, dê uma palavra de bênção para a vida dele. Diga que a vitória de Deus vai chegar. Eu vejo aquele povo todo misturado, olhando um para o lado, olhando um para o outro, com um sorriso aqui de orelha a orelha, e abraçando e apertando a mão e dizendo, Deus vai te dar a vitória. E ali tem rico, pobre, tem... Permita aqui, sem falsa religiosidade, tem palmeirense, tem corintiano, tem flamenguista, e ali ninguém quer saber desses negócios, porque Cristo é o elo da paz que nos une. É só na igreja, é tudo doido, é tudo doido. Mas essas coisas só acontecem na igreja, E é uma bênção para a glória de Deus. Síntese desse tópico, então, a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Repetindo, reforçando o que eu já disse. Divergências de ideias e por conta dessas divergências de ideias, em algum momento um atrito, não significa não ter paz. Não significa viver em guerra. Na igreja nós não temos inimigos. Não, até porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Tá bom? O seu irmão dentro da igreja não é seu inimigo, ele só pensa diferente de você. Tá bom? A barreira já caiu. O muro, a parede já foi derribada. E nós podemos ter comunhão uns com os outros e, glória a Deus, comunhão com Ele mesmo. Louvado seja Deus. Vamos encaminhando aqui para o terceiro tópico. Pela cruz, reconciliados com Deus em um corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós.
Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. De profunda humilhação. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que loucura isso, irmão. Que loucura isso. Ser condenado na cruz era sinal de maldição. E pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e por causa disso assentou-se à destra do trono de Deus. Paulo, ele clareia um pouco essa coisa em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a seguir, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como que é isso? Os irmãos vão se lembrar quando o povo de Israel pecou no deserto e Deus permitiu que uma praga de serpentes incandescentes fossem e picassem o povo, e houve grande mortandade, pelo que o povo recorreu a Moisés, que recorreu a Deus, e Deus lhe orientou que confeccionasse, que construísse uma serpente de metal. E quando essa serpente fosse levantada, todo aquele que olhasse para a serpente não seria tocado pela morte, seria salvo da morte. Jesus Cristo diz que ele mesmo seria levantado. E quando o Filho do Homem fosse levantado, aleluia, a salvação nos alcançaria. Olha que extraordinário. E essa é a loucura da pregação de fato. Porque a serpente no deserto era símbolo de morte, da morte veio vida. Aleluia! A morte na cruz era símbolo de maldição, mas pela maldição nós fomos feitos benditos. Da morte veio a vida, da maldição a bênção. Aleluia! Do improvável veio aquilo que aos homens era impossível, mas que para Deus é perfeitamente possível. Aleluia! Eu começo a pensar nisso, eu glorifico a Deus, porque Ele escolheu. Ele se entregou, Ele nos amou, e a Bíblia nos diz que nisto Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus, glória a Jesus. O réu, olha o que acontecia na cruz, e Jesus escolheu tudo isso. Ele escolheu tudo isso, porque ele diz, no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, no lugar da prensa, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas, eu estou me colocando à disposição, seja feita a tua vontade,
porque ele não veio para retroceder. Ele veio para ir até o fim. E indo até o fim, no Calvário, o último brado do Filho do Homem, Tetelestai, está consumado. Esgotei a profecia. Foi pago, está pago, foi feito, está feito e nunca poderá ser desfeito. O sacrifício é perfeito, foi perfeito por mim e por você. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas olha só o que acontecia. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e ossos nas pontas, chamado azorrague. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz, a sua vergonha, sendo escarnecido, o Filho de Deus. Aquele que estava no princípio, aquele que a Bíblia diz que tudo é por ele, por meio dele, sem ele, nada. Porque através dele todas as coisas vieram a existir e sem ele, nada. Ele, passando por tudo isso, por minha causa, por tua causa, pela humanidade, pelas pessoas que blasfemam, que envergonham o nome dele, pessoas irreverentes, pessoas difamadoras, caluniadoras, desprovidas de amor, de caráter até. E por estas pessoas, ele entregou-se. Ele entregou-se. Ele carregava a sua cruz até o lugar da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios, Paulo escreve no capítulo 1, verso 22, 23 e 24. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para ser crucificado e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. Segundo, me permita, o tempo diz que eu tenho que prosseguir, mas, oh glória, aleluia, glória a Deus, oh aleluia. Reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, a mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens. Isto é, o ministério da reconciliação. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. E tudo isso
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sortes que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Espera aí, vem cá, deixa eu pontuar isso aqui. Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Ah, pastor, eu não tenho ministério. Tem, da reconciliação. Ah, o meu ministério é cantar. Não, seu ministério é o ministério da reconciliação. Ah, o meu ministério é pregar. O seu ministério é o ministério da reconciliação. Bem-aventurados são os pacificadores, disse Jesus. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo para pregar que as pessoas, que o mundo se reconcilie com Deus. O nosso ministério é o ministério da reconciliação. Reconciliados. Terceiro, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical. Na vertical. A inimizade e a separação que havia entre Deus e os homens. Isso é, no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. O destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Corrobora a profecia messiânica de Isaías, no capítulo 53, no verso 5, que diz que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Louvado seja Deus. A ira de Deus, que por causa dos pecadores estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. E quanto a vós, estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, mas vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pegou a cédula, a promissória, e rasgou e disse: a conta está paga, o pecado está pago, nenhuma condenação. Glória a Deus. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Glória a Deus. Nós vemos isso em Efésios 2,19, que diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 3, verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios 4:4, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluia! Verso 5 de Efésios 4, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 5, 23, a parte B, Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Verso 30, Efésios 5 diz, porque somos membros de um mesmo corpo, do seu corpo. Concluindo a nossa lição de hoje. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu todas as demandas da lei da cruz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em seu sacrifício, ele derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz, conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, a igreja, e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo. Eu, você, nós fazemos parte deste povo, o povo de Deus, os cristãos, a cara de Cristo, o povo que tem a promessa de morar no céu. Louvado seja Deus. Nós chegamos ao final do nosso estudo nessa manhã, mas antes de me despedir, vou deixar uma tarefinha. Oh, glória! Pensou que tinha acabado. Perguntas. Responda esse questionário. O que o extremismo judaico fez com Paulo? Vocês lembram que a gente falou que aconteceu quando acusaram Paulo de ter levado um gentil para dentro do templo? O que aconteceu? O que o extremismo judaico fez com Paulo? Segundo, cite as 3 esferas da lei mosaica. Lembra que nós falamos sobre lei cerimonial, lei... Tá. Qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz? Ele só conquistou a nossa paz ou ele é a nossa paz? O que a cruz era para os judeus e para os gentios? Escândalo, vergonha. Qual o propósito de Cristo reforçado pelo apóstolo Paulo? Qual? Reconciliar ambos e de ambos fazer um povo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esta maravilhosa manhã de domingo. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus em Cristo abençoe todos os seus empreendimentos, todos os seus projetos. Meus pastores, beijo no coração, abraço apertado em toda a grande família Canaã, em São Caetano, São Paulo, estado, país, no mundo inteiro. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Da onde você estiver, você é meu irmão, eu sou seu irmão, somos um em Cristo Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã de estudos
da tua palavra, se em algum momento, se em alguma parte da lição eu não me fiz entender, não me expressei como deveria e o entendimento não chegou a esse teu filho, essa tua filha, que sua santidade, o Espírito Santo, possa falar melhor aos corações, esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Pai, em nome de Jesus, continua a me capacitar. Sou um servo em construção, sou um dependente da tua graça, do teu amor. Nos ajuda a continuar exercendo esse trabalho, fazendo esse trabalho da melhor maneira possível. Abençoa os nossos pastores, toda a equipe de mídia da igreja, todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã, que tem trabalhado incansavelmente, meu Pai, para levar essa programação adiante, não apenas essa, mas o Conectados com Deus, o CETEC Online, o Bom Dia Canaã, os Adolas, os cultos aos domingos, culto da família, culto do Espírito Santo, a tarde da bênção, enfim, meu Pai, abençoa a cada um e a todos aqueles que estão envolvidos nesses projetos, meu Pai, em nome de Jesus, aquelas famílias que têm padecido, sofrido, porque entes queridos, Senhor, têm sido vitimados por esta enfermidade, que haja consolação e, acima de tudo, paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde mente, coração, sentimentos e emoções de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Guarde sua mente, coração, sentimentos em Cristo Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um e todos juntos digamos amém. Deus abençoe. Até a próxima semana com mais uma Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã.